Olá, buscadores de si, sextou! E quando é sexta, a gente traz um belo de um conto de casas. E hoje eu trago uma história super gostosa de Maria, que vai te reverberar bastante aí, você que é mulher e você que é homem. Vamos juntos observar esse tema da constelação que é o casamento. Maria chega e diz: Cristiane, eu quero constelar o meu casamento. Eu não fiz pergunta nenhuma mais para ela. Eu queria só ver aquele campo. Deixei o campo se assentar, deixei ela ficar tranquila, respiramos juntas. Então, como o tema era casamento, eu coloquei ela, o marido, o casamento e descobri então que ela tem 3 filhos. E eu fiquei ali olhando para aquele campo tão rico e vi que o marido olhava insistentemente para ela e ela olhava para fora. Ela não olhava para o marido. E eu fiquei tentando ali sentir no campo se ela tinha uma pessoa, se era um amor antigo, o que era, mas fiquei ali tranquila, esperando essa informação vir. E eu disse para ela: qual é a questão do casamento? E ela disse: Cristiane, a gente não conversa. A gente não conversa sobre nada. E isso é muito ruim. A única coisa que a gente conversa é sobre os nossos filhos. A escola de um, o curso de outro, o esporte de outro, né? São 3, demanda bastante coisas e a gente só para conversar sobre eles. Sobre a gente não conversa mais. Então eu continuei sentindo aquele campo, percebendo que ela continuava olhando para fora. E eu disse para ela: vem cá, esse casamento tem sexo? E ela disse: não. Já há alguns meses a gente não faz nada. E eu perguntei: por quê? E ela disse: porque eu não tenho vontade. E Maria, então, na constelação, continua olhando para fora. E eu pergunto para ela: por que você não tem vontade? Mas ele tem vontade, ele olha para você. E ela ficou assim olhando, assim tentando entender o que aquela imagem trazia para ela. E eu fui ficar ali, fui buscar a essência da questão. Porque a questão não é tem que ter sexo. A questão é por que Maria não quer mais sexo com o marido? Será que ela já está apaixonada ou desejando outras experiências? Ou ela está presa em alguma história? E aí, Maria então começa a me dizer que ela perdeu um noivo assassinado. E nessa perda desse noivo com quem ela queria se casar, morar em outro estado juntos, crescer juntos, e ele foi assassinado por engano. Acharam que ele era uma pessoa e assassinaram o noivo dela. E essa dor tão profunda aconteceu no momento da vida dela que ela não pôde olhar para isso, porque ela estava finalizando o curso superior dela. Então ela chorou aquela dor, mas ficou ali terminando o estágio, terminando monografia, e ela precisava fazer uma prova, os advogados têm que fazer uma prova, né, para a OAB. E aí ela não olhou muito para essa dor, e todo mundo, ela disse até assim, naquela época ficou todo mundo olhando para mim com pena, eu ficava com raiva disso, de todo mundo olhando para mim com pena. A gente já tinha o nosso apartamento, então foi bem burocrático, teve que vender, ficar com a parte dela, dar a parte dos pais dele. Ela disse que foi muito sofrido, mas que ela se pautou no burocrático. Então, Maria, quando se casa, né, com uma pessoa, escolhe um marido, escolhe um parceiro, decide assumir a vida adulta e vai construindo ali com aquela pessoa aquela história. Quando ela se vê infeliz no casamento, ela acreditou que a infelicidade estava no casamento, na relação dela e do marido. Mas, na verdade, tinha uma ferida muito grande, de uma expectativa não alcançada e de uma dor não curada de um outro parceiro. Maria, então, pôde fazer o encontro com aquele parceiro, se despedir dele e se permitir o luto de não ter então se casado com ele e ter sido frustrada daquela expectativa tão prematuramente, tão repentinamente. E foi um encontro muito bonito. Maria precisou ficar ali muito tempo. Ela chorava de soluçar e era um choro da alma.
e foi um encontro bem profundo. Eu lembro que eu precisei deixar ela bastante tempo ali. Então, quando ela respirou e viu que apesar daquela dor, ela conseguiu construir uma nova família. Ela conseguiu construir com um companheiro super bacana que olhava para ela, que a amava. Conseguiram ter 3 filhos, mas ela incutiu em algum momento que a infelicidade era por conta do casamento. E eu disse então para Maria: você precisa olhar para tudo que você conseguiu construir apesar da dor. Apesar dessa dor da perda, você conseguiu construir muito. E agora você precisa se despedir dessa dor. Olhar para ela, não negá-la. Olhar para ela, se despedir e se apropriar da família que você tem. Então ela conseguiu respirar, olhar para dentro, olhar para o marido e ver o quanto ele olhava para ela. E aí ela disse: mas ele não fala comigo. Tudo bem, agora eu entendi, mas agora ele vai, a partir de agora ele vai conversar comigo? E aí eu disse para Maria: Maria, quando um casal deixa de fazer sexo, quando o casal deixa de se relacionar sexualmente, ele deixa de ser um casal. Eles se tornam muitas vezes amigos, gerenciadores da casa, gerenciadores dos filhos, pai ou mãe, né, protege ela, ele protege ela. Eles se tornam muita coisa, menos parceiros, menos marido e mulher. E aí a gente está falando de menos e menos e menos. Quando você deixou de ativar a sua libido e olhar para esse homem que te ama, que está nítido aqui que te ama e que te deseja, ele me procura muito, que te deseja, quando você deixa de olhar para esse homem desse lugar, vocês ficam só no menos diálogo, menos toque, menos intimidade, menos entendimento. Você precisa ir para o mais. Se despede dessa história, coloca ela no seu coração, dê um lugar a esse noivo no seu coração e permita com que seu marido seja o seu marido, o homem, e assim você ser a mulher. Então Maria pôde olhar para aquela história e perceber que a queixa inicial dela era: ele não fala comigo. Mas na verdade ela se deu conta de que ela não estava permitindo com que ele fosse o marido dela. Então ela estava indo para o menos, ela estava conectada lá com a morte. Então Maria foi ativando a vida novamente, reorganizando a história dela, e eu tenho assim feedbacks recentes dela, e é por isso que eu estou trazendo num conto de caso, porque ela ouviu um conto de caso e achou que era a história dela, mas não era nada, não era mesmo. Ela: não, na verdade eu quero que você conte a minha história. E o feedback dela é o seguinte: Cristiane, eu quero te dizer, nós viajamos juntos e fizemos uma segunda lua de mel sem os 3 filhos, foi a primeira viagem que nós fizemos juntos, e eu estou muito feliz. A gente tem conversado mais, a gente começou uma terapia de casal para que a gente possa aprender a conversar, se entender. E aí eu fico muito feliz, porque eu não peço feedback, a gente não tem que pedir feedback, mas de vez em quando eles vêm, deixando o nosso coração quentinho e podendo aqui eu estar compartilhando com vocês essa história tão bonita. Então, muitas vezes, quando o casamento está difícil, quando a relação está complicada, nem sempre a questão é do casamento. Muitas vezes é por conta de questões anteriores com parceiros anteriores. Prestem atenção nisso. Boas reflexões. Espero que, se você precisar, não fique no menos. Procure uma constelação, procure uma terapia, porque você merece o mais, seu marido merece o mais, seus filhos merecem o mais, sua esposa merece o mais. Todos nós merecemos o mais. Mais vida, mais conexão, mais saúde, mais libido e mais conexão com o universo. Um beijo, deixo aqui o meu carinho para vocês e até sexta-feira que vem com mais um conto de caso aqui no YouTube, tá bom?